recebe essa presença gloriosa, diga amém. Vamos aplaudir Ele bem forte então. Diga, ô glória! Que tarde abençoada é essa, hein? Que presença maravilhosa é essa. Nós vamos viver essa presença todos os dias, amém? Senta, por favor, seja bem-vindo à casa de Deus. Já estamos na nossa segunda reunião desse domingo especial. E eu acredito de uma forma muito especial que o Espírito Santo tem nos visitado nesse tempo. É um tempo em que a palavra tem sido transmitida com o entendimento que você precisa, para que você possa extrair dela o melhor. E fazendo isso, nós vamos ter um bom aproveitamento com relação às nossas vindas ao culto, com as nossas vindas à casa de Deus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre intimidade com Deus. É uma das coisas que Deus deseja de todos os seus filhos, é intimidade. Ele deseja de nós que a nossa intimidade com Ele, ela seja aberta, não seja algo fechado. Muito pelo contrário, a nossa intimidade com Deus, ela tem que ser aberta. Como assim, pastor? Assim como um casamento, o marido e a mulher não podem esconder nada um do outro, da mesma forma com Deus. Diga amém por isso? Não se pode esconder absolutamente nada. Qualquer situação pela qual nós enfrentarmos, ou até mesmo um sentimento, um pensamento, algo que você esteja passando, aquilo tem que ser transmitido para Ele. Ele deseja de nós essa intimidade a ponto de falarmos a Ele todas as nossas necessidades. Espiritualmente, a nossa nudez ser exposta para Ele, sem reservas. Tudo tem que ficar claro. Deus, Ele deseja isso do seu povo. Nós observamos isso desde a criação, quando Ele falou com Adão, que todos os dias, Ele, pela viração do dia, Ele ia lá no jardim, e lá, antes do dia escurecer, Ele tinha aquele contato com o homem. Falava com Adão, Adão falava com ele, a Eva da mesma forma, e eles mantinham um contato com Deus direto. A partir do momento em que o Adão se escondeu, que Deus veio naquele dia tentar falar com ele, ele estava escondido, Deus começou a procurar, mas cadê o Adão que eu não estou enxergando? Cadê o ser que eu criei, que eu quero intimidade com ele, eu quero que ele se apresente a mim, e eu não estou enxergando ele? Ele estava escondido, porque ele tinha cometido um erro, né? Ele tinha cometido algo muito grave, e aquilo apartou ele de Deus. Fez com que ele se escondesse da presença do Altíssimo. E geralmente, irmãos, quando as pessoas elas não querem ter esse nível de comunhão com Deus, de intimidade mais próximo, ela não faz essa entrega total a Deus, isso tem um porquê. Infelizmente, existem algumas coisas que são erros, que são falhas, e que, por que não, às vezes, pecados, que impede a pessoa de ter essa intimidade com Deus. Porque cá entre nós, uma pessoa que está bem, que está ligada com Deus, ela se envergonha de falar com Ele? Ela se envergonha de estar diante dEle? De falar com Ele diante das pessoas que vão observar? Ela se envergonha disso? Muito pelo contrário, ela tem um prazer de fazer com que as pessoas reconheçam que ela pertence a Deus. Nisso, o nível de comunhão que a pessoa tem com Deus, ele vai crescendo. Na proporção que ele vai crescendo, mais nós nos aproximamos de Deus, mais difícil fica do inimigo nos tocar. É sobre isso que muita gente ainda talvez não entendeu e precisa entender. O nosso nível de comunhão com Deus tem que ser no nível alto, né? O nível superior, não o nível inferior, onde nós vivemos igual o ímpio. Não, de jeito nenhum. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Mas antes de entrar aqui no Atos dos Apóstolos, para comentar um pouco sobre essa história, falando aqui sobre ter intimidade com Deus, eu vou comentar algo rápido com você, que faz parte aqui da introdução da nossa mensagem. Nós vivemos no tempo, o pastor Jamil pregava sobre isso, nós vivemos no tempo de transição. Eu acho que você vai entender. Nós vivemos no tempo de transição. Se você observar a Igreja de Cristo, há alguns 30 anos atrás, alguns 20 e poucos anos atrás, você vai observar que os crentes daquela época, eles eram pessoas que eles tinham intimidade com Deus, e aquilo era notório nas suas vestimentas, nas suas palavras, na sua conduta, nos seus comportamentos, e assim sucessivamente. O tempo foi passando, e junto com o tempo veio o modernismo para a igreja.
E é justamente com esse modernismo que a igreja foi atribuindo, foi adentrando nisso também, foi que foi entrando os paganismos. Ou seja, coisas que outrora eram coisas que não faziam parte da nossa conduta, porque nós entendíamos, como servo de Deus, que aquilo nem se discutia, aquilo não faz parte da conduta de um servo de Deus. Nos dias de hoje as pessoas estão discutindo sobre isso, se pode ou se não pode. Só para dar um exemplo básico, você vai entender. Só um exemplo, tá? Na década de 90, 2000, ou acredito até que em 2000 e um pouquinho. Naquela época, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando você olhava alguém com tatuagem, você olhava aquela pessoa toda tatuada, você olhava e dizia, essa pessoa aí deve ser de fora. Ela não tem compromisso com Deus. É fato. Quando aquela pessoa se converter, ela vai ter que esconder aquilo, sim ou não? Por quê? Porque aquilo não faz mais parte dela. Que não faz mais parte dela. Agora, o que se trata nos dias atuais é o seguinte, quando um cristão tinha tatuagem, a pessoa já olha, isso aí não é cristão. Hoje em dia está cheio de gente por aí pregando, tatuada, com a tatuagem aqui no rosto, no braço, nas pernas, falando um bocado de coisa e fala uma palavra bonita, as pessoas ficam caidinhas. Oh, que palavra bonita, sai compartilhando. Ela não sabe nem de quem se trata e ela já sai compartilhando aquilo porque achou bonito. Foi um versículo, foi algo que até massageou o ego da pessoa. Então ela acha aquilo ali legal e ela logo publica, compartilha. Mas ela não sabe o que tem por detrás daquela história. Não que ninguém vá fazer julgamento. Amém, irmãos? Julgamento pertence a Deus, mas você tem que saber quem são. Eu sempre comento isso. Você tem que saber quem são as pessoas. Você não pode sair por aí dizendo é santo, é santo, é santo, sem você conhecer o histórico. Sem você conhecer a pessoa. Sem você saber do que se trata. Então, algum tempo atrás, isso não era uma coisa normal. Hoje as pessoas estão perguntando, chega às vezes até para perguntar, pastor, o que o senhor me diz? O senhor acha que é certo fazer tatuagem ou não? Era uma pergunta que não era nem para existir. Amém? Era uma pergunta que não era nem para existir. Isso é coisa da natureza da carne. Isso é vaidade. Isso não acrescenta em nós absolutamente nada. Ah, mas é o nome de Jesus Cristo que eu quero tatuar. Ele não precisa de uma tatuagem no corpo, ele quer a alma. Diga glória a Deus por isso. Ele quer que na nossa alma, nos nossos lábios, no nosso coração, esteja falado, esteja o nome dele em atuação, não escrito no corpo. Porque qualquer um pode escrever no corpo, mas pode ter comunhão com Deus. Qualquer um pode fazer isso. Então eram coisas, nós vivemos nesse tempo de transição. Eram coisas que naquela época não se comunicava, não se perguntava e que hoje já se torna assim, até, tem gente que tem dúvida. Ah, os homossexuais, como é que vai ser? A Bíblia condena essa prática. Naquela época já era condenada essa prática. Hoje não. Pessoas perguntam, pastor, o homossexual pode frequentar a igreja? Pode. Ele pode fazer alguma coisa? Qualquer coisa ele pode fazer. Ele pode vir para a igreja, ele pode participar do culto, ninguém vai impedir. Agora, herdar o reino dos céus é uma outra coisa. Amém, irmãos? É uma outra coisa. Ele tem que entender, tem que ficar muito claro dentro do coração dele, que com aquele tipo de prática, com aquele tipo de atitude, ele não vai herdar o reino dos céus. Porque é a Bíblia quem diz. Isso não é um manual da igreja. É a Bíblia quem está deixando muito claro. Isso não é uma doutrina que a Igreja da Graça ou qualquer outra igreja inventou. Isso é o que a Bíblia fala. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Se é homem, é homem. Se é mulher, é mulher. Não é mais para ter dúvida. Aí ele pode frequentar a igreja? Pode. Qualquer pessoa pode frequentar a igreja. Mas isso não é garantia de que ela vai herdar o reino dos céus. Se ela não praticar a palavra na sua totalidade. Não pode ser parcial, tem que ser total. Glória a Deus por isso. Então eles, na igreja do passado, tinham esse cuidado. Não, determinadas coisas já condenavam. As pessoas, por exemplo, usavam vestimentas que identificavam ela como um cristão. Não eram vestimentas que hoje muita gente veste por aí. E vem para a igreja normalmente como se fosse normal. Naquela época já era uma atitude que não fazia parte do costume cristão. E hoje as pessoas banalizaram e veem isso como normal. Vou comentar. As mulheres de Deus, elas não andam mostrando o seio. Amém? Ah, mas é porque aqui é muito quente. Isso não é desculpa. Glória a Deus. Isso não é desculpa. Aqui dentro da igreja está frio, tá ou não está? Tem mulher que se diz mulher de Deus e ela anda mostrando os seios. Se ela baixar um pouquinho assim, dá de ver até a bolotinha do peito. Que é só do bebê mamar, né?
E está lá, mostrando publicamente. Isso não é conduta de uma mulher de Deus. Não é que ela também vai andar do alto da cabeça à planta dos pés vestidas. Amém? Não é isso. Mas é que são costumes, são coisas que lá no passado as pessoas já olhavam e diziam, a mulher de Deus era identificada. Hoje não se tem muita diferença, infelizmente. Mas a Bíblia deixa muito claro. Existe a diferença entre aquele que serve para aquele que não serve a Deus. Isso tem que ficar muito claro dentro do meu coração e dentro do seu coração. Tem que haver essa diferença. Se a nossa vida e a do ímpio é igual, não tem diferença nenhuma, aonde está Cristo nesse negócio? Por isso que eu falei, nós somos a igreja da transição. Saímos de um período onde a igreja tinha uma conduta correta, estamos chegando num período onde a cada dia mais as coisas estão ficando feias. E as pessoas estão aplaudindo isso e vendo isso como normal. Nós temos que ainda influenciar. Amém? Ainda influenciar. Eu sempre comento para os jovens, eu sou pregador da juventude, me disseram uma época o seguinte, não, o jovem, o líder de jovens, não sei o quê, tem que ser descolado. Eu digo, pô, se for para ser descolado, eu estou lascado. Porque de descolado eu não tenho nada, eu tenho de colado. Eu sou colado no chão. Para pular é uma raridade. Mas é um perfil que as pessoas criaram. Criaram o perfil que tem que ser eclético, tem que ser não sei o quê. Se fosse assim, Deus tinha escolhido um eclético para fazer. Não tinha escolhido um paradão assim. Mas um paradão que traz a mensagem. Minha preocupação é com ela. É dela que eu vou prestar conta. Não são das atividades fora que são feitas. São coisas para ficar um pouco mais tranquilo, às vezes até para brincar, descontrair, jovem precisa disso. Mas a preocupação é com isso. Ó. É isso aqui que vai me julgar no dia do juízo. Eu não tenho esse direito de fugir dos princípios daquilo que Deus fala. Por isso que eu estou falando aqui hoje sobre essa questão da intimidade. É uma coisa que foi se perdendo ao longo do tempo. Foi se querendo mais cumprir vontades do que ter intimidade com o Criador. Aí vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. Você está entendendo? Diga amém. Olha só. Atos capítulo 10, versículo 1. Vamos ler a palavra. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e o que mais? Temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo fazia o quê? Ficou bem destacado, orava a Deus. Aí vem o 3, será uma coisa contínua. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E este fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, quem é, Senhor? E o anjo lhes disse, as tuas orações e a tua esmola têm subido em memória diante de Deus. Aí vem o 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Eu vou deixar, a gente vai ler só até esse versículo 5, só para a gente enfatizar aqui a mensagem. Esse homem, que era um cidadão provavelmente de natureza romana, ele era um romano, mas ele era uma pessoa que se converteu ao cristianismo. Só que ainda sem muito entendimento, sem muito aprofundamento, mas ele tinha uma vida de oração. Eu digo que ele não tinha muito entendimento ainda, mas ele tinha uma vida de contínua oração. Ele era aquela pessoa que todo o tempo ele estava separando tempo para falar com Deus, para conversar com Ele, para pedir direções. E em uma dessas orações, um determinado dia, Deus se apresenta para ele. Naquela época, como eu sempre comento, não tinha uma sinagoga, uma congregação que todos os dias tinha culto semanalmente, que a gente tem hoje. Então Deus se manifestava de várias maneiras, por visões, por sonhos, enviava anjos e de várias formas ele falava. Diferente de hoje. Hoje ele vai falar pela palavra, amém? Ninguém espere revelação, sonho, anjo, porque isso não vai acontecer. Ele vai falar por meio da palavra. Isso aqui é o método pelo qual ele vai usar nos dias atuais. Então ficou muito claro aqui que Deus se apresenta para ele, naquela visão, e disse, olha, Cornélio, você sai daqui, faz o seguinte, envia homens que trabalham para ele, porque ele era um
um chefe da corte, ele tinha pessoas debaixo da autoridade. Ele disse, vai até a cidade lá de Jope, e você manda chamar por um cidadão chamado Simão, apelidado de Pedro. Vai lá porque esse homem tem algo para falar para ti. Esse homem tem algo de Deus para transmitir para você. Aí eu entro no mérito da mensagem de hoje, da intimidade. Aquele homem, apesar de não ter muito conhecimento ainda, não ter muita direção, mas por ele ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, Deus se revelou para ele. Deus se revela para ele e começa a dizer o que ele deveria fazer a partir de então. Então ele vai começar agora a ter uma vida com Deus mais profunda. E é isso que Deus tem cobrado da sua igreja, uma vida de oração, para que Ele possa se revelar a elas e elas tenham uma vida mais profunda. Não uma vida rasa, onde qualquer coisa é motivo para ela desanimar, onde qualquer coisa é motivo para ela retroceder, olhar para trás, deixar de lado a comunhão com Deus. Isso acontece muito, porque as pessoas não têm essa intimidade. Quem tem intimidade não se desvia fácil não. Glória a Deus por isso. Quem tem intimidade com Deus não se desvia facilmente. Na realidade, ela nem se desvia, né? Ela tem intimidade com Deus. Ela não vai se desviar. Vem chuva, vem tempestade, vem sol, vem situações, mas ela não se aparta do seu Criador. Ela criou um vínculo que é maior. Aí o tempo foi passando, esse homem cumpriu aquilo que tinha sido falado, foi até lá, e aí teve um encontro entre ele e o Pedro. Está no versículo 25. Olha só. Se está no capítulo 10, vamos no versículo 5. Agora vamos para o 25. Diz aí. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se aos seus pés, fez o quê? Adorou, honrou, reverenciou o homem de Deus, que era o apóstolo Pedro, que andava com Jesus. Mas Pedro levantou a voz dizendo, levanta-te, que eu também sou o quê? Sou homem. Pedro, homem de Deus, humilde, não aceitou a adoração. A adoração era a Jesus. Ele era só um servo. 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandar-te chamar-me? Disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, ou seja, era 3 horas da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. No caso aqui eram ofertas que ele fazia pelas pessoas. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Veja que interessante isso aqui. Ele não sabia o que iria acontecer. Ele estava vivendo uma vida de oração. Você vê que ele fazia oração e jejuns. Ficou mais claro para a gente aqui agora que não só oração, mas ele estava tendo uma vida de jejum. Isso não era uma obrigação. Isso era um desejo do coração dele. Queria intimidade com Deus, e já era mais ou menos 3 horas da tarde assim, e ele não estava que nem a gente, de bucho cheio de feijoada. Não. Ele estava no jejum, estava numa consagração. Ele estava querendo Deus. Estava buscando intimidade. E foi justamente nessas horas que Deus se apresenta para ele. Vou fazer uma pergunta, irmão. Qual o preço que às vezes nós pagamos para ter Deus perto da gente? Ou para ter intimidade com Ele? Qual o preço nós temos pagado? Ah, pastor, nenhum. Eu só peço para os irmãos orar por mim. Você acha que vai alcançar alguma coisa de Deus? Alguém orando por você? Eu tenho uma crítica muito construtiva com relação a isso. As orações que você pede para alguém tem que ser para alguém que é superior a você. Amém? No seu caso, o pastor, o seu pastor. Ele tem autoridade para orar por você. Ou alguém que está também como pastor, no caso aqui a gente auxiliar, podemos sim chegar e orar por alguém.
debaixo da autoridade do pastor, orando pela sua vida. Da mesma forma os obreiros. Mas tem coisas que não adianta pedir para que alguém ore. Você vê que ele estava precisando de algo, e naquilo que ele estava precisando, ele foi se consagrar. Foi buscar uma vida de oração. Foi buscar uma intimidade com Deus. Mesmo no pouco entendimento que ele tinha, Deus se revela a ele. Deus se revela a ele e começa a dizer, vai até o lugar lá, manda os teus servos lá, manda chamar o Pedro. E o Pedro foi lá, ouviu, deu atenção a ele, porque o Pedro teve uma visão, né, sobre o que iria acontecer. Deus mostrou para ele. E aí ele chamou de imundo, né, e Deus falou, não chamem de imundo aquilo que eu santifiquei. Porque ele achou que Cornélio era uma pessoa imunda, por ele ser romano lá, né? E os romanos que haviam crucificado a Jesus, lembra? Mas o Cornélio era diferente, ele havia se convertido. Ele havia tomado uma decisão por Cristo. E agora ele se apresenta para Pedro e explica, Pedro, nós pedimos para o Senhor vir aqui, nós o reverenciamos como homem de Deus, mas eu quero saber o que o Senhor tem para falar para nós da parte de Deus. Você vê? Uma pessoa sedenta por conhecer a Deus, por saber qual o recado de Deus para ele naquele dia. Se aquele recado seria de repreensão, ou seria um recado, né, de benefício, tanto faz como tanto fez. Ele queria ouvir o recado de Deus. Aí vem o versículo de número 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Seja judeu, seja romano, ele está disponível a todos. Amém? Seja judeu, seja grego, romano, maranhense, piauiense, ele está disponível a todos. Aí vem, 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ele diz, é necessário que todo aquele que serve a Deus, todo aquele que independente do lugar onde ele reside, ele abra o coração para Deus e ele reconheça Deus e faça aquilo que é justo. Era aquilo que o centurião, o Cornélio, estava precisando ouvir. Porque provavelmente lá dentro do coração dele, não se sabe qual era a petição dele, não ficou revelado para nós, mas é bem provável que ele tinha talvez uma dúvida, será que Deus recebia ele ou não? E aí o Pedro vem e traz essa palavra para ele. Deus não faz acepção de pessoas. Dependendo da sua nacionalidade, quando você reconhece a Cristo, você tem intimidade com Ele, reconhece que Ele é o Senhor, faz o que é justo, o que Ele determina, então Ele vai ser com você. A obra, Ele vai se revelar para você. A obra de intimidade que Ele tem para concretizar, Ele concretiza em você. Por isso que a gente não deve se diminuir, irmãos. Já vi muita gente querer se diminuir. Ah, não, porque Deus responde. Eu acredito que Deus vai falar com o pastor e o pastor vai ser usado. Mas Deus não pode falar com você também? Ele vai ser usado por Deus, nós vamos ser usados por Deus aqui no altar para trazer o recado da palavra, mas tem coisa que é sua particular com Deus. Você só vai descobrir isso na sua intimidade com Deus. E não no algo que alguém vai te fornecer. Na sua intimidade é que você vai reconhecer. É que você vai entender algumas coisas. Isso ficou muito claro. Aí eu vou com você para Hebreus, depois de Atos, você segue um pouquinho mais para frente. Carta aos Hebreus, capítulo 4. Olha só como que ele deseja que nós, como servos de Deus hoje, cheguemos até Ele. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16. Quem tem intimidade com Deus não chega diante de Deus desconfiado. Foi por isso que o centurião Cornélio chegou ali diante do homem de Deus, com todo temor, claro. Só que ele chegou confiante. O que é que o Senhor tem de Deus para dizer para nós? Nós queremos ouvir o recado da boca de Deus por intermédio do Senhor. E ali o Pedro abriu a boca e depois foi falar sobre Jesus Cristo, falou sobre a salvação e tal. Depois você continua lendo lá todo o contexto. Que ele vai falar da salvação por intermédio de Jesus. Aí vem aqui Hebreus 4,16, que diz assim a palavra. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem quer realmente ter intimidade com Deus,
receber algo da parte de Deus, não pode chegar diante de Deus com timidez. Lembra do princípio que eu falei aqui do Adão? Por que o Adão se escondeu? Por que o Adão teve aquela atitude de ir para de trás das árvores e esconder do Senhor? Depois de colocar lá uma ferramentazinha na frente para proteger. Porque ele teve vergonha. E é justamente isso que algumas pessoas andam tendo com atitude diante do seu Criador. Elas chegam diante de Deus sem confiança. Elas chegam como aquele pedinte. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, o Senhor faz. Se eu não puder, eu entendo. Né? Ela não chega com confiança. Eu sou filho, eu tenho direito. Quem é filho tem direito, sabe. Você é filho, você chega lá para o seu pai e pede algo para ele, o que ele faz? Ele vai dar. E o filho chega perguntando se o pai vai dar ou não. Ele chega pedindo e o pai vai dar. Ele sabe que vai dar. É pai dele. O que com Deus é diferente? As pessoas chegam diante de Deus desacreditadas, desconfiadas. É uma das coisas que a gente tem que parar para analisar e saber se esse talvez não seja o nosso nível hoje. Eu chego diante de Deus, mas será que Ele vai me responder? Essa dúvida já demonstra o nível de intimidade que você tem. Dá para entender? Essa timidez que você chega diante de Deus já demonstra o nível de intimidade que você tem com Ele. Se eu tenho intimidade aqui com o irmão, eu chego para ele não de qualquer forma, perguntando, será que ele vai falar comigo? Não, eu chego diante dele para conversar e eu sei que ele vai me atender. Eu tenho intimidade com ele. Com Deus da mesma forma. Você tem intimidade com Deus, você vai chegar diante dele com confiança e você sabe que ele vai responder. Você não chega, será que Deus vai responder? Será que não vai? Não vai desconfiado. Isso é a atitude do ímpio. O ímpio, quando está num perrengue na vida, ele vem na igreja. Pastor, se o senhor puder me ajudar em oração. Se o senhor puder me ajudar. Quem é filho, ele não precisa nem perguntar se pode ajudar. É claro que vai ajudar. Você tem intimidade com Deus. É diferente. Eu queria deixar aqui marcado Ezequiel. Vamos lá. Profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Se você abrir nos Salmos, você segue um pouquinho. Vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler o versículo 1 em diante. Profeta Ezequiel, capítulo de número 47, versículo 1. Aqui nós vamos ver pelo menos 4 níveis. Eu vou comentar sobre esses 4 níveis aqui. E aí nós vamos fazer uma análise pessoal para identificar em qual nível eu me encontro. Olha só. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa até a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam as águas desde a banda direita. Aí vem o 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam por onde? Pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que não se podia atravessar, porque as águas eram muito profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma a outra banda. Glória a Deus.
Nós lemos esses 7 versículos aqui de uma forma muito breve. Mas nós temos aqui pelo menos 4 níveis de intimidade que Deus queria mostrar para o profeta Ezequiel. O primeiro era aquele nível de água, quando ele viu aquelas correntes de água descendo do altar, passando ali, ele andou 1000 côvados. 1000 côvados em média, assim, 500 metros, né? Um côvado tem em média 50 centímetros. Então, se você fazer a somatória, uma média de 500 metros. Ele andou 500 metros e quando ele chegou naquele mar de águas, a água dava nos pés, cobria os pés dele. Só que enquanto os pés dele ainda estavam tocando no chão, ele tinha segurança em si mesmo. Aquele era o nível de intimidade ainda mais frágil. Era o nível de intimidade que ele ainda confiava em si mesmo. E talvez esse nível de intimidade é o que muita gente anda vivendo. O nível de intimidade que ela tem segurança nela mesma. Ela pisa no chão e ela ainda chega a ver os pés dela. Ela não depende de Deus ainda, ela depende dela. Esse é um risco que a gente corre. E como servo de Deus tem que parar para analisar e procurar me aprofundar um pouco mais. Porque muitas pessoas não estão preocupadas com isso, irmãos. Muitas pessoas estão preocupadas em curar os seus problemas, em sarar as suas dificuldades. E simplesmente com isso. Elas não estão preocupadas em viver um nível maior de comunhão com Deus. Em ver Deus se revelando, em ver Deus mostrando coisas para ela. Em abrir a Bíblia e enxergar coisas que ninguém enxerga. Ela não consegue. E tem muitas que se conformam com isso. Elas têm uma vida de oração mínima possível e fica conformada com isso como se tivesse tudo bem. Isso aí é uma demonstração de que a pessoa ela confia em si mesma. Ela ainda está no nível 1. É aquele nível que a água só dá no pé. Cobrir o pé. Tá bom. Já cobri o pé, já tá bom demais. Eu já estou em meio às águas. Eu estou sendo alcançado por Deus. Mas isso não é o suficiente. Glória a Deus, irmãos. Isso não é o suficiente. Eu acredito que Deus tem muito mais para a gente. Eu não posso me conformar com o que eu estou vivendo agora. Eu acredito que eu posso fazer mais. Então, quando você acredita dessa forma, Deus começa a enxertar em você. Ele sabe que você tem sede. E aí ele mandou o profeta um pouco mais na frente. Está no versículo de número 4, que ele diz assim: E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam aonde? Nos joelhos. Ele andou mais 1000 côvados, em média mais 500 metros. E quanto mais ele se aprofundava, as águas aumentavam. Agora a água estava dando no joelho. Mas a água dar no joelho ainda dava a condição dele levantar as pernas e ter segurança em si. Então Deus queria que ele fosse mais longe. Na continuação fala, né? E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam aonde? Pelos lombos. A água que dá pelos lombos, eu creio que seja por aqui, né? Aqui que é o lombo, né? O lombo é assim do lado? É aqui? Então já dava por aqui as águas. Ele foi andando, e na proporção que ele foi andando, Deus foi mostrando para ele. Já está melhorando. Já está progredindo um pouco mais. Ainda não está bom, mas já melhorou bastante. Glória a Deus. Eu acredito que esse seja o método pelo qual Deus queira usar comigo e com você. O método de nos aprofundarmos dia após dia e Ele mostrar para a gente em que nível nós estamos. Isso quem faz essa medição é Ele. Amém? Não sou eu que fico me medindo, simplesmente. Eu posso me medir e posso ver que eu estou assim, abaixo ainda. Acima, né? Eu acho que eu estou bem. E Deus olha e vê que eu estou lá embaixo ainda. Ele que sonda as mentes e a intenção do coração sabe disso. Eu posso achar que eu estou um pouco mais em cima e quando Ele me olha, Ele diz, baixa lá que tu está lá no nível ainda. Né? Nível 1. Ele se aprofundou, ele viu. As águas já dão no lombo. Ou seja, mas assim ainda estou tocando no chão. Ainda estou conseguindo andar. Assim ainda tenho confiança em mim mesmo. Eu ainda dependo de mim mesmo para não me afogar. Mas aí ele foi caminhando mais, aí vem o versículo 5. Versículo 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro que não se podia passar. Esse aqui é o nível de intimidade que Deus deseja que a gente chegue. Qual? Aquele que nós dependemos dele.
Se for depender só de mim para me passar e chegar do outro lado, eu não chegaria. Mas na dependência dele, com intimidade com ele, ele me faz chegar do outro lado. Amém? Não sei se alguém aqui já nadou no rio, mas o rio ele é água corrente, né? Aquela água corrente. Você sai daqui para você chegar do outro lado, você tem que nadar bem, porque a correnteza da água vai te levando, né? Se caso você começar a nadar aqui, você chegar do outro lado lá, pelas bandas, né? Você não chega assim facilmente. Tem que saber bem realmente o que está fazendo, porque dependendo da profundidade, pode ter gente que não consiga vencer a correnteza. Então ele se aprofundou, e na proporção que ele se aprofundou, ele viu, as águas são muito extensas. Eu não consigo chegar lá a nado. Eu só consigo chegar do outro lado se Deus for comigo. É esse nível de intimidade que ele queria que Ezequiel chegasse. Por isso que ele mostrou aquele nível para ele. Ele disse, eu não posso sozinho chegar do outro lado. É nessas horas que você não consegue fazer determinadas coisas. Você depende de Deus. Você está na dependência dele para aquilo acontecer. Nessas horas que você vê, meu nível de intimidade aumentou. Porque outrora eu confiava só em mim mesmo para resolver essas coisas. Agora, se Deus não fizer, coitadinho de mim. Se Deus não fizer, se eu não tiver intimidade com Ele, a fé suficiente para Ele operar na minha vida, minha situação está difícil. Ele falou, sem fé é impossível. Ele tinha que ter essa confiança em Deus, essa fé em Deus, para chegar do outro lado. Se ele não tivesse, ele não chegaria. Porque a nado não se passava. Na dependência humana não chegava do outro lado. No 6 ele falou, e me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Aí vem o 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram para o mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem em esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrarão esse ribeiro. E será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim, e haverá lugar para estender as redes, e seu peixe segundo a sua espécie, e será como o peixe do mar grande, e em grande multidão excessiva. Ou seja, ele ainda mostrou para ele, não só falando da questão da intimidade, mas todas as pessoas que ali tivessem aquela comunhão com Deus, elas se beneficiariam chegando do outro lado. E é isso que a gente tem que entender. Se você conseguir chegar do outro lado, tendo essa comunhão com Deus, na dependência dele, ele vai nos beneficiar. Aí se cumpre a palavra de Mateus capítulo 6, versículo 33. Coloca na tela, por gentileza. Mateus 6, 33. Está colocando na tela ali. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o nível de comunhão com Deus aprofundado faz com que as coisas venham sendo acrescentadas. Se eles conseguissem passar por aquele lugar, do outro lado eles iam enxergar todos aqueles benefícios que ele falou. Os pescadores se beneficiariam, lá tinham vegetação para que eles pudessem viver da melhor maneira possível. Desde Engedi até Englaim, que era de um extremo ao outro, eles seriam beneficiados. E é sobre isso que Deus quer que a gente viva. Intimidade com Ele, dependendo dEle, para que Ele faça muito mais. Para que Ele realize muito mais. Mas como eu falei agora há pouco, entrando diante dEle com confiança. Hebreus 4,16, coloca lá na tela novamente, Hebreus 4,16. Entrando diante de Deus com confiança. Hebreus 4,16. Isso, vai já sair. E cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça de Deus, quando formos orar, for ter intimidade, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se não buscar a Deus, não tem ajuda. Tem que buscar, tem que entrar com confiança. Tem que fazer como lá, nós começamos estudando lá sobre o Cornélio. Tinha uma vida de oração, já era 3 horas da tarde, a 9ª hora do dia, ele em jejum e oração, Deus se revela a ele. Vai até Jope, lá você vai encontrar na casa lá de um cidadão chamado Simão Pedro, e ele há de falar para você o que tem que ser falado. E assim, sensível a Deus, ele foi. E ali uma grande obra de salvação foi realizada. Amém, meus irmãos? É isso que a gente tem que colocar no coração hoje.
Qual o meu nível de intimidade? Isso só eu e Deus sei. Né? Só eu e Deus, é particular. Não adianta ninguém apontar o olho e dizer: a irmã Vera está no nível no pé, ou está no nível na cabeça. Não. Tem que saber ela e Deus. Glória a Deus por isso. Por isso nós vamos orar hoje e pedir para Deus: me ajuda a ter um nível maior. Se você reconhece que o nível ainda é pequeno, pastor, quando se trata da matéria de oração, eu sou muito devagar. Vamos falar com Deus hoje. Minha língua parece que fica pregada. Na hora que eu vou ler a Bíblia, parece que eu não enxergo nada. Meu nível de intimidade está pequeno, igual o salário do professor Raimundo. Hoje eu vou mudar essa história. Amém? Os pezinhos já estão molhados. Já é o suficiente. Ou então já tenho água no joelho. Não, pastor, graças a Deus eu estou ligado com Deus, que as águas já estão dando aqui no lombo. É que Deus quer muito mais. Ele quer um nível maior. Esse nível que Ele quer que nós cheguemos. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Fica de pé. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Aproveita esse momento de oração. Nós vamos demandar aqui alguns minutinhos de oração. Nós vamos falar com Deus. Me ajude a melhorar. Me ajude a intensificar. Me ajude a crescer um pouco mais, Senhor. Fazendo uma análise assim pessoal, eu percebo que ainda eu posso fazer mais. Posso fazer mais. Nós sabemos disso. Deixe de lado as suas limitações e diga para Deus: eu quero chegar mais. Porque um cidadão chamado Bartimeu tinha muita limitação. Cego, à beira do caminho, tinha ou não tinha muita limitação? Demais. Mas isso impediu ele de chamar por Jesus? Não impediu. Ficou sabendo que Jesus ia passar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Intensificou aquilo. Tentaram dizer: te cala, ele não vai te ouvir. Pois ele intensificava ainda mais. Isso era o desejo de alguém que queria se aprofundar, queria sair daquela situação em que ele estava de escuridão e trevas e viver uma vida de liberdade. E foi isso que Jesus deu para ele. Amém? As vistas, ele enxergou, foi um homem com dignidade igual a qualquer outro homem, tendo a condição de trabalhar e de viver uma vida esplêndida e regalada. É isso que nós vamos orar hoje. Não tem nada que nos atrapalhe. Nada nos separa do amor de Deus. Vamos orar? Feche os olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra.